Bom, gente, vamos começar o 12 em Ponto de hoje. Hoje a gente recebe também aqui na bancada o doutor Leonaldo Duarte, que é diretor clínico do presídio de Alcaçuz, para a gente falar sobre como é que a Covid-19 está se comportando dentro das unidades prisionais, especificamente de Alcaçuz, e como é que a gestão do presídio, Ana, está enfrentando os casos de Covid-19 dentro da unidade. Já cumprimentar aqui o doutor Leonaldo, que está conosco aqui na bancada. Seja bem-vindo, doutor Leonaldo. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Cristiano, né? Cris Vidal e Cristiano Medeiros. E Ana Karina. Um privilégio estar aqui, contar um pouquinho da minha experiência nessa batalha, nesses desafios. Doutor, a gente já começa o programa falando sobre a situação da Covid-19 dentro dos presídios. Existe hoje já uma polêmica em relação à prioridade na vacinação, né? Os detentos no Plano Nacional de Vacinação estão na frente dos profissionais de segurança pública, dos agentes, dos profissionais de educação. Enfim, existe essa necessidade da gente priorizar os detentos? Boa tarde, né? Como falei, existem algumas coisas que, assim, eu não posso dar opinião, porque existe uma lei e, na minha opinião, essa lei ela tem que ser seguida, porque ser médico de Alcaçuz não é fácil. Você imagine até colegas no dia a dia, você está lá salvando pessoas que nem merecem. Não parta para isso. Então fica muito difícil para eu falar assim, quem deve ser vacinado. Se a vacina pudesse ser para todo mundo, quais são os grupos prioritários? Agora, que existe uma massa carcerária mais suscetível à doença, sim. Agora, se eles vão ter direito ou não, aí eu não tenho como me posicionar na frente disso aqui, porque existe uma lei que prioriza eles. Então, não tem como eu falar se deve ou não. E o governo federal atualizou, né, Ana, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e chamou a atenção justamente isso, o fato de pessoas privadas de liberdade, os detentos, constarem aí dos primeiros públicos prioritários para receber a campanha de vacinação. Eles estão aí na 17ª posição entre os grupos prioritários. Começam aí com os profissionais de saúde, né? Já está avançando para pessoas com mais de 74 anos, depois vai para pessoas com acima de 60 anos, depois as pessoas com comorbidades, e aí em seguida chegam os detentos, né? As pessoas privadas de liberdade. Depois dos detentos, Ana, é que vem profissionais da segurança pública, profissionais da educação. Isso está causando muita polêmica, né? Porque profissionais da segurança pública, por exemplo, estão aí na linha de frente, inclusive de repressão, aglomerações, do combate à Covid-19 diariamente, né? Por isso essa pergunta, doutor. É claro que a gente vai seguir o que está determinado, né? Pela lei, pelo plano, pelo decreto, enfim, mas o senhor que trabalha diretamente enquanto profissional da saúde com os detentos, né, com os presidiários, eles precisam mais dessa atenção do que os profissionais que estão lidando diariamente com a circulação do vírus do lado de fora? Nesse ponto de vista, né, quem está mais exposto corre mais risco, né? A exposição deles é mais limitada, até porque hoje em dia está proibido as visitas, né? Mas como eu falei a você, né? Eu tenho que seguir o que diz a lei. Mas se você pensar em exposição... A sua opinião como médico, então, é que profissionais da segurança pública, por exemplo, deveriam ter mais prioridade, até pela exposição. Até porque eles estão na linha de frente também do mesmo jeito. E se você for pensar assim, se eles são... vou pensar no agente penal que está lá, né? O que está na linha de frente com eles. Se ele está imunizado, a chance de levar o vírus para dentro da... Verdade. É menor. Isso. Entendeu? É menor. Até porque o Covid, geralmente, ele chega nos presídios pelos agentes. Os agentes estão circulando. No começo da pandemia, uma boa parte dos agentes pegaram o Covid. Até porque no último concurso, muita gente de Pernambuco, da Paraíba e do Ceará passaram nesse concurso. E era, no tempo, uma maior quantidade desses agentes estavam infectados, mas com sintomas leves. Pois aí a gente... Como é que é a estrutura, eu queria saber, doutor Leonardo, quando a gente fala de estrutura para atendimento de uma população carcerária, caso, né, a gente tenha aí casos de Covid, como é que é essa estrutura, até para tentar minimizar a transmissão, por exemplo? Porque uma vez que eles estão todos juntos, é mais fácil que haja uma disseminação, é isso? Eu estava falando até antes com a Ana Karina, como é que eu chego? Eu não sei se eu posso fazer um breve resumo. Claro, fica à vontade.
há 4 anos teve uma das maiores rebeliões do Brasil no sistema penitenciário. E um dos motivos dessa rebelião é porque não tinha médico, não tinha profissionais da área de saúde nessa estrutura que já é precária. E aí, no tempo, o atual prefeito, Daniel Marinho... Prefeito de Nísia Floresta, Nísia Floresta, o presídio de Alcaçuz. Exatamente, muito bom, Tiago, porque muita gente acha que o presídio de Alcaçuz fica em Parnamirim. Verdade. E não, fica no município de Nísia Floresta. Então, Nísia Floresta é responsável pelo presídio. Então, na verdade, tripartite, né? Você tem a esfera federal, estadual e municipal. Então, o prefeito, ele faz essa convocação para mim. Até eu digo para ele, que presente, né, prefeito, o senhor me deu. Mas ele pediu ajuda e eu disse, eu vou passar 6 meses. E depois, nesses 6 meses, você vai tentar arranjar outro. Nesses 6 meses, eu já estou há 4 anos. Então, respondendo a sua pergunta, depois da rebelião, foi preciso criar protocolos de tudo. Certo? Protocolos... Inclusive de saúde, que antes, né, tinha Exatamente. dificuldade. Não tinha dificuldade. Então, eu pego uma massa carcerária com tuberculose, com HIV, com sífilis, com doença mental, com doenças infecto-contagiosas. Você imagine tudo isso num canto só. Você imagine agora com a chegada dessa pandemia em estrutura. Então eu digo, vamos começar a criar protocolos. E lembrar uma coisa, as universidades não preparam os médicos para o sistema de saúde. E hoje eu, como professor universitário, eu sou professor de uma rede particular. Se tiver algum problema de falar, o NP tem algum problema? Não, fica à vontade. Não, e eu já levo meus alunos para lá, tá certo? Eu levo meus alunos, já tem médicos que trabalham lá. Então a estrutura, Ana Carolina, é uma estrutura difícil. Como é que eu vou isolar? Olha uma coisa aqui. Vamos imaginar que eu tenho 3 apenados. Só que um é faccionado, teve um crime sexual, e o outro nem é faccionado, nem é criminal, mas como é que eu vou colocar os 3 numa cela? Só para você começar a imaginar o quanto é difícil para mim. Bem complexo, né? É bem complexo, não é só chegar e eu vou isolar esses pacientes aonde? Tem oxigênio? Não tem oxigênio. Como é que eu vou manter a oxigenação dessas pessoas? E aí, como é que eu vou levar quem está ruim, com dificuldade? Eu boto um oxímetro, se começa a ficar ruim, eu vou ter que levar o quê? Para a UPA. Não é verdade? Para a UPA. E como é que estão as UPAs da nossa cidade? E aí toda a estrutura, inclusive, para fazer o transporte desse paciente. Isso. Além do mais, o nosso efetivo, às vezes, é precário, né? A Covid entrou com força, por exemplo, em Alcaçuz, que é o maior presídio, o presídio de segurança máxima, presídio referência aqui no estado. Como é que foi a chegada da Covid lá dentro do presídio? Eu acho que um dos momentos mais difíceis para mim foi em março do ano passado. Porque quando começou a falar de Covid, ninguém sabia de nada, não sabia de vacina, não sabia de protocolo, não tinha testes. Eu vou chegando em Alcaçuz e mais ou menos umas 20 pessoas, 90 delas mulheres, as esposas, as mães, elas cercam o meu carro, elas param o meu carro com os celulares na mão e começam a fazer perguntas para mim. Como é que o senhor vai salvar meu filho? Se hoje, depois de um ano, existe muita polêmica, você imagina em março de 2020. Quando os primeiros casos ainda estavam sendo não confirmados. Tinha teste, né? Não tinha teste no planeta, não tinha teste no Brasil. Você imagine lá em Alcaçuz. E aí foi uma situação muito difícil. Eu desci do carro, até porque eu estou lá em Alcaçuz, é para fazer o bem. Eu sou médico, eu não estou lá para punir ninguém. Eles já foram punidos. Eles estão cumprindo a pena. Eu tenho que fazer a minha parte. Por isso que o protocolo que eu faço lá em Nísia Floresta, que a gente vai conversar durante o programa, é o mesmo protocolo que eu faço no presídio. O mesmo. Por quê? Eu tenho que ver o paciente. Eu não quero saber se esse paciente ele está privado de liberdade ou ele está precisando trabalhar. Ele é um ser humano, naquele momento é um ser humano, mas não foi fácil no primeiro momento. E aí eu só fui dizer para ela, eu vou solicitar o Estado, vou solicitar o município para começar a chegar os testes. Mas nisso aí já estavam começando os sintomas. Sim. Já estavam começando. A Covid já tinha entrado já no tinha presídio. entrado. Provavelmente, não tenho certeza, pelos agentes penais, como eu lhe falei. E aí, em algum momento, o agente penal, ele passou para aquele pagador de alimentos, porque quem leva a comida é o pagador. E aí, isso acontece lá e acontece lá fora. Quantas pessoas foram infectadas
levando a comida para casa. Doutor, aí quando a Covid entrou, como é que foi? Como é que foi a contaminação dentro do presídio? Aí foi difícil, viu? Porque inicialmente foram só os agentes, né? Os agentes, eu tratei praticamente de todos. Afastando, naquele tempo a gente afastava mesmo, entendeu? E daqui a pouco começava a complicar. Se eu afastar todos esses agentes, como é que vai ficar a segurança do presídio? Os agentes foram os primeiros. Daqui a pouco começou o que nós chamamos de síndrome gripal, né? Que todo mundo já sabe, tosse seca, febre, dor na garganta, dor no corpo, dos detentos. Só que não tinha teste. E aí eu pergunto, era Covid ou era simplesmente outro tipo de vírus que circula no todo? E aí cheguei com a minha equipe, quero aqui parabenizar a minha equipe. Se hoje a gente tem um sucesso, né, se pode falar de sucesso nesse combate contra o Covid, eu quero homenagear aqui a minha equipe, os enfermeiros, Júnior, Gabriela, nós temos serviço de odontologia lá. Eu estou falando isso, Ana Carolina, porque as pessoas não sabem. E é preciso ser dito isso aí. Lá não é uma coisa assim isolada. Nós temos dentistas, nós temos nutricionistas, nós temos assistente social, nós temos psicólogo. Então, sentei com minha equipe e aí a gente foi criar o protocolo. O que tem que fazer primeiro? Isolar o detento. Agora, isolar onde? Vamos criar célula. Você imagina que uma das coisas que o Covid ataca é o aparelho respiratório. E você imagina uma célula. Entendeu? Então começou a isolar e vou tratar com o quê? Com o quê? Com o quê? Naquele tempo, né? Que a gente vai falar durante o programa, mas naquele tempo não se falava o que se fala tanto hoje nos protocolos. Estava começando. Mas assim... Pode falar, não precisa esperar o programa todo para revelar seu protocolo. A gente está curioso para saber como é que funciona o tratamento dos pacientes lá em Alcaçuz, doutor Leonardo. Dentro do presídio Alcaçuz, os detentos estão sendo tratados com o quê? Pois é uma pergunta que gira polêmica, mas aqui eu estou para dizer o que eu faço, o meu trabalho, sem política, né? Até porque eu tenho a obrigação como profissional de falar o que eu estou fazendo e o que está funcionando. Então, no tempo, eu liguei para um colega meu chamado Fernando Suassuna, que não sei se ele já esteve aqui. Já sim. Entendeu? Fernando Suassuna é meu amigo de muitos anos, foi meu professor de cursinho. Eu digo, Fernando, eu queria que você me ajudasse para seguir esse protocolo. Pedi autorização ao prefeito de Nísia Floresta, Daniel Marinho. Eu disse, Daniel, você confia em mim, né? Eu já estou aqui no município, já tem 8 anos que eu tomo conta lá do pronto-socorro. E eu estou com um problema lá em Alcaçuz. Eu preciso que você compre alguns medicamentos. Eu vou precisar criar esse protocolo não só para o município, como também para Alcaçuz. Isso está feito. E aí pedi essa ajuda do doutor Fernando e a gente pediu autorização de mais 2 médicos. E aí a gente começou a pensar em azitromicina, ivermectina e, em alguns casos, corticoide. Logo de cara. Esses três fármacos, esses 3 medicamentos. E aí, doutor? Desde então, quantos casos foram confirmados de Covid-19 dentro da penitenciária de Alcaçuz? Quantos casos evoluíram para casos graves, doutor Leonardo? Tiago, antes de responder essa pergunta, eu quero dizer a vocês, já que eu vou falar ivermectina, eu uso ivermectina nesse presídio há 4 anos. Porque uma das... Por outro motivo. Isso. E vou dizer, escabiose. Tá certo? Que é muito comum entre presos também. É muito comum. Eu tive problemas seríssimos de escabiose lá. Aí muita gente pergunta, e escabiose mata? A escabiose não mata. Mas a partir do momento que você tem coceira, que você começa a coçar, ter prurido, tem infecção de pele, e essa bactéria, por sua vez, cai na corrente sanguínea, ela pode levar a um caso muito grave de sepsis. Então o senhor já está praticamente 4 anos em Alcaçuz, e o senhor já vinha tratando os presos com escabiose, com a ivermectina. Isso. E aí só fez adaptar também para o tratamento da Covid-19. Ampliar. Exatamente. E essa ampliação deu resultado com os presos que estavam contaminados com Covid lá dentro? Respondendo, Tiago, hoje nós tivemos testados 224 internos. Hoje Alcaçuz tem quantos detentos lá presos? Quase 1.700 detentos. 1.700, 1.624, se não me engano. 1.700 presos. De 1.600 detentos, então, mais de 200 casos confirmados. 224. 224 casos confirmados. Algum desses pacientes evoluiu para uma forma mais grave da doença? Nenhum.
teve um dia lá, em um certo momento, que eu estava na frente de 20 detentos, todos com Covid. A gente foi separando de cela, coloquei ele lá numa parte que leva banho de sol e vieram conversar comigo. Estavam todos na mesma semana. E aí eu fui perguntar um por um, já comecei o protocolo, né, como falei, e aí nenhum deles evoluiu para casos graves. Eu não transferi nenhum paciente de Covid para hospitais hoje. Hoje é que dia? 23? Isso. Eu não sei amanhã. Hoje é 0 mortes no presídio de Alcaçuz. O senhor atribui esse case de Alcaçuz, né, à utilização desses medicamentos ou a outras estratégias? Isso aí é uma coisa complexa. Eu acho que envolve muita coisa. Mas você tem que entender que uma das coisas que o Covid mais ataca são pessoas com doenças crônicas. Lá em Alcaçuz tem doenças crônicas. Alcaçuz tem idosos. Alcaçuz tem diabéticos. Alcaçuz tem pessoas com HIV e doença mental. Você sabe que quando a pessoa tem uma fragilidade de ordem emocional, o sistema imunológico vai lá para baixo. Não só neles, em qualquer parte da população. Entendeu? Então, eu disse para mim mesmo, eu tenho que tomar uma posição. Eu não posso ficar no muro. Então, como professor universitário, eu não sou pesquisador, até porque existem 2 linhas de frente. Ou você está na linha de frente, outro dia minha amiga Roberta Lacerda falou isso, ou você está na linha de frente, ou você está na pesquisa. Eu gosto da linha de frente. Então, os livros de medicina, eles vão dizer, tá certo? O que é que a ivermectina, na verdade, ela fez. Os estudos estão mostrando aí, que diminui carga viral. O senhor acredita, então, que Alcaçuz é um case, assim, serve como um estudo, um parâmetro para, por exemplo, muita gente diz, porque o uso de determinados medicamentos, né, que estão sendo usados na fase inicial, de forma profilática, não tem ainda comprovação científica. Mas o caso de um presídio com mais de 1.700 homens juntos, aglomerados, em celas que muitas vezes tem 10, 30 pessoas, o fato desse uso contínuo desse medicamento já existir e de ninguém ter agravado, pode ser considerado eu não tenho dúvida. Estudo, assim, um caso? Eu não tenho dúvida. Inclusive, eu até convoco aqui os pesquisadores a se interessar por Alcaçuz, que ele vai gerar um prêmio de doutorado, pós-doutorado, porque como é que a ivermectina age nas pessoas diminuindo carga viral e não agravou? Não sei. Doutor Leonardo, o senhor falou que o mesmo protocolo que o senhor aplica no presídio de Alcaçuz também é aplicado no município de Nísia Floresta. Isso. No âmbito da prefeitura. Diferentemente de Alcaçuz, o município de Nísia Floresta teve óbitos por Covid-19, também fazendo uso da ivermectina. A que o senhor atribui, por exemplo, essas mortes ocorridas no município, já que o município também utiliza o protocolo maciçamente eu quero com ivermectina? Dizer, isso já foi repetido pelos colegas médicos, quem é contra, quem é a favor, que ivermectina não é a cura de nada. Só existe uma saída para você frear essa pandemia, chama-se vacinação. Não existe agora. Numa guerra, você tem que usar todas as suas armas. É muito bom, como dizia uma pessoa lá, não vou citar nome, se você piorar, procura um posto de saúde. Se você procurar diminuir o oxigênio, procure... Eu posso dizer o nome da pessoa, Luiz Henrique Mandetta, que era o antigo ministro da Saúde. Pronto. Pode dizer o nome dele aqui, eu acho, é pertinente. Tá certo. Então, até porque no tempo ele não quer acusar ninguém, nem defender ninguém, ele também não sabia. No começo dessa pandemia, ninguém sabia de nada. Nós sabemos um pouco mais, mas continua ainda as... Doutor Leonardo, se o senhor tivesse levado a público esse tratamento com ivermectina no presídio, você acredita que teria tido esse sucesso? Eu quero dizer o seguinte, a gente tem visto pessoas agirem contra esse tratamento deliberadamente, partidos políticos entrarem na justiça para que esse tratamento não seja aplicado. Poderia haver o caso, se alguém soubesse que os presos estivessem sendo tratados com ivermectina, poderia ser que você não tivesse tido esse sucesso todo pela interferência política nesse tratamento? Rapaz, eu tenho certeza que algumas mortes teriam sido evitadas. Todas as mortes, não tem como, porque as pessoas questionam se vai salvar, se eu vou tomar ivermectina para festa, mas não tenho dúvida, funciona. Funciona, e eu quero dizer a você que os efeitos colaterais são mínimos. Eu tomo ivermectina, entendeu? Começa logo aí. Você passa para os presos, né, doutor? Passa para Nísia Floresta. Mas meu pai toma, minha mãe toma, eu tenho uma filha de 21 anos, toma.
Entendeu? Eu ia lhe perguntar sobre isso. Como é que é o protocolo adotado para os presos? E já que o senhor faz uso desse medicamento há tanto tempo, né? O uso prolongado, até para tratar de outras doenças. Quais foram as consequências, os efeitos colaterais detectados em presos? Porque se fala muito, por exemplo, a questão do fígado, né? Doenças hepáticas e tal. Conta pra gente, doutor. Conto na hora. Para começar, eu não tinha como testar se problema hepático ia gerar nesses presos, né? Porque não tem como testar todos. Mas eu posso dizer que meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 78 e eu doso as enzimas hepáticas, 0 de alteração. Eu também tomo, eu não sou mais nenhuma criança. 0 de alteração. E na medicina não se fala em beneficência e não maleficência? Eu estou usando ivermectina para escabiose, como eu sempre usei. E intensifiquei nos suspeitos com Covid, com ivermectina. A gente faz o protocolo lá assim. Quando um interno apresenta síndrome gripal, todo mundo já sabe que é um comprimido de 6 miligramas para cada 30 quilos. Eu faço 3 dias seguidos, faço azitromicina e corticoide, vai depender muito da particularidade, porque no início do tratamento a gente não usa corticoide, mas depois a gente tem que usar corticoide. Bom, são 12 horas e 23 minutos. Queria pedir licença ao senhor, doutor Leonaldo Duarte. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa aqui. Pois é, a gente está recebendo aqui o doutor Leonaldo Duarte, né, que é médico, chefe do setor de saúde lá do presídio de Alcaçuz, maior presídio do estado, tem mais de 1.600 detentos. Desde o início da pandemia, registrados 224 casos de Covid-19, nenhum grave, consequentemente, nenhum óbito registrado lá entre os pacientes de Alcaçuz. Só confirmando, doutor Leonardo, ninguém foi nem ao hospital, é isso? Olha, você imagina, Cristiano... Não foi nem internado? Nem internado, nenhum. O que a gente... Essa semana, nós tivemos que estava com dificuldade respiratória. Olha aí como é difícil nessa pandemia. Foi levado para mim porque eu atendo fora do pavilhão, certo? Para você ter uma ideia. A minha equipe de enfermagem, os enfermeiros, Júnior e Gabriela, eles vão em cada cela e faz uma triagem dos mais necessitados. Você imagine que a gente está pensando só em Covid. Vamos pensar assim, pessoas que tentam se matar, pessoas que não estão, tem um exame retroviral para o HIV. A pessoa diz que não quer tomar porque Jesus curou. Daqui a pouco chega uma pessoa que piorou da tuberculose e asma. São 1.700 detentos que têm as doenças que lá fora acontecem, pessoal. Então, tem essa triagem e quando chega para mim, muitos deles chegam às vezes para mim, às vezes nem doente está, Ana Karina. Doutor, eu disse que estava doente, mas eu quero saber como é que está a pandemia lá fora. Entendi. Eles têm também uma preocupação em relação a como é que está a família, como é que está o ambiente aqui fora. Doutor, morreram quantos? Morreram quantos do Brasil? A vacina chega a quanto? Eu já vi, detento perguntar. Eu não estou nem preocupado com a minha vacina. Eu estou preocupado com a vacina dos meus pais. Entendeu? Não é uma situação fácil. Não estou defendendo nada aqui, estou contando a realidade. Doutor Leonaldo, por conta da pandemia, muitos governos tomaram a decisão, muitos presídios, inclusive, tomaram a decisão de proibir as visitas presenciais, né? Isso. E a gente sabe que a pessoa está presa lá, cumprindo, né, a pena, pagando pelo erro, mas assim, você perder completamente o contato com o seu vínculo familiar, com as pessoas da sua família, né? Você quebrar esse vínculo familiar é muito penoso do ponto de vista psicológico também para os presos. Como é que está sendo para administrar hoje, essa situação? No protocolo, eu sei que eles fazem umas videoconferências, né? Então, os advogados, a própria família, eu vejo lá no corredor, eles tendo consultas, né? Consulta com a família. E a família continua indo para Alcaçuz para deixar material de limpeza e deixar medicamentos, porque a gente não consegue, a demanda é tão grande que a gente não consegue ter os remédios suficientes. Então, quero chamar aqui a atenção de vocês o seguinte, quando eu comecei a passar ivermectina e começou a briga se o governo do estado ia comprar ou não ivermectina, outra coisa foi muito polêmica no tempo, só olha, eu consegui ivermectina com o prefeito Daniel Marinho, tá certo? Que ele me deu todo o apoio. Depois, já que aqui eu posso dizer tudo, eu fiz um apelo no dia da eleição, que eu estava preocupado com essa segunda onda
na 96 FM, Gustavo Negreiros, ele teria um problema, né, de falar aqui? Não, fica à vontade. Gustavo Negreiro fez um apelo. Nosso amigo, inclusive. Pois é, manda um abraço para ele. E o deputado Zé Dias, ele forneceu 8.000 comprimidos de ivermectina. Ou seja, não foi o governo do estado que forneceu o tratamento para os presidiários de Alcaçuz. Isso é uma coisa para eu não ser mal interpretado aqui. O governo do estado, ele comprou ivermectina, mas comprou ivermectina para escabiose. Entendi. Eu não quero aqui polêmica. Certo. Até porque eu fui em todas as celas. A decisão de usar a ivermectina foi do diretor médico do presídio. Do presídio. Agora, foi comprado, tá certo? Para escabiose. Ficar bem claro, para depois ficar aqui dizendo que o governo comprou ivermectina para Covid e não está usando lá fora. Mas a decisão é minha. O governo não defende, pelo contrário, né? Critica esse protocolo da distribuição da ivermectina. Não é só critica, ele não permite, ele é contra. Ele é, assim, o comitê científico. Não indica. O comitê científico é contra. Ele diz que não é para tomar. Isso, então o que é que eu fiz? Eu fui com o diretor do hospital, o diretor do presídio, Flávio, antes mesmo. Eu disse para ele, olha, a gente vai lá no pavilhão, eu fui cela a cela. Você sabe que cela, dizer assim, olha pessoal, vamos começar próxima semana um tratamento para escabiose, para você ver como os detentos, ele tem essas informações. Porque eu fui dizer a ação, quando você vai fazer uma ação, até eu comuniquei ao Ministério Público e ao juiz, porque graças a Deus ele nos apoia. Eles estão satisfeitos com o nosso trabalho, entendeu? Até porque é uma decisão minha, mas eu tive que comunicar ao promotor e ao juiz. E eu fui cela a cela e disse, olha, a partir da próxima semana, respondendo a sua pergunta, Cristiano, como é que eu fiz? Eu digo, a gente vai começar, que existe um tratamento quando você está com suspeita de Covid e outro nessa possibilidade de evitar um contágio, que ninguém sabe o que acontece. Então eu fui cela a cela, sendo redundante, disse para eles, eu estava com comprimidos do Estado, eu estava com comprimidos da Prefeitura de Niterói Floresta, e estava com comprimidos do deputado Zé Dias. Agora, o que eu vou fazer, a responsabilidade é minha. Eu sou o médico. É muito fácil você chegar assim e falar assim, você tem essa convicção? Em casa, é muito mais fácil. Você vai para uma UPA e você toma, ou vai para outro médico, vai para outro hospital. E lá, eles vão para onde? Doutor Leonardo, eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona exatamente esse acolhimento aos pacientes com Covid-19 lá no presídio de Alcaçuz. Quando o detento, ele é identificado com sintomas, é feito o teste e é confirmado o caso de Covid. Além da prescrição e da administração desses medicamentos que o senhor utiliza lá, que outros procedimentos são realizados? Esse preso, ele é isolado, ele volta para a cela, ele tem que ficar de máscara, como é que funciona esse... E os companheiros de cela dele, né? E os companheiros de cela, o que é feito com isso? Boa pergunta. Você sabe que em todo presídio há uma necessidade de higienização. Então a gente fortalece a higienização, a gente tenta botar numa cela mais ventilada, nem todas as celas são ventiladas, a gente bota numa cela mais ventilada, a gente fornece algumas máscaras, e a gente pede principalmente um reforço alimentar, certo? Eu acho que a quentinha do presídio, eu acho que é 600 gramas, eu acho, não tenho certeza, tenho quase certeza. E aí eu solicito para fazer um reforço alimentar, entendeu? E aí eu peço a ajuda dos familiares. Minha assistente social, ela trabalha, viu? Mas eu ela trabalha porque às vezes falta em todo canto. Então liga para o familiar às vezes traz o que eu solicitei e vai diretamente para esse preso. Só que às vezes existem presos que não têm família. Quando eu digo que não tem família, que não tá tendo a oportunidade, porque às vezes mora no outro estado. Como eu escuto eles falarem, doutor, meus pais são idosos, eu não quero que ele venha aqui não, que eu tenho medo deles pegarem Covid e morrer. Doutor Leonardo, então esse preso, ele volta para a cela, ele não fica totalmente isolado? A gente só isola os sintomáticos. E depois aí eu fico fazendo todo dia, né, equipe de enfermagem, perguntando como é que ele está. A gente bota o oxímetro, a gente faz a ausculta pulmonar, tá certo? E aí a gente vai para o CV. Como é complicado, mas ninguém precisou ir para a UPA para ser internado. Doutor Leonardo, será que essa estratégia de você testar rapidamente o paciente, isolá-lo, né, você ter todos os cuidados de separar quem está com Covid, quem não está, você ter o controle do uso de máscara, você ter o controle direitinho dentro do presídio, que é muito mais
fácil até do que em outros ambientes, porque ele está ali sob a custódia, regras, tem né, que cumprir as regras. Será que esse protocolo de isolamento rápido, de testagem rápida, não explicaria a não disseminação da Covid-19 dentro do presídio e não a utilização da ivermectina? Eu acredito. Eu acho que tem que testar todo mundo. Enquanto a vacina não chega, tem que testar todo mundo e, para quem quiser, o protocolo. Entendeu? Até porque o médico, ele passa e o paciente, ele toma se quiser. Vários colegas meus, inclusive, já falando um pouco de política, eles, na musculação, quando estava aberta, lá na academia, eles iam conversar comigo. Mas a ivermectina funciona mesmo? Eu disse, rapaz, não sei que eu estou tomando, meu pai está tomando, minha filha está tomando. Aí falava um pouco de política, eles, tu prescreve para mim? Eu prescrevo para você. Daqui a pouquinho, Mas acho que esse é o diferencial, talvez, em relação, quando se alerta a ivermectina, das pessoas não se automedicarem como qualquer outra doença. Como e não deixarem de tomar os outros cuidados, de adotar as outras ações como são adotadas lá. Isso não previne, exato. Você precisa continuar usando máscara, álcool gel, né, lavando as mãos. Isolar quem está doente. Isolar quem está doente é muito... Que é algo que muitas vezes não acontece, né, aqui fora. Então, são medidas importantes que são associadas à utilização dos medicamentos. Voltamos a falar sobre o enfrentamento da Covid-19 dentro do sistema carcerário, dentro dos presídios, o tratamento que está sendo adotado em Alcaçuz, se tornando aí referência. A gente está conversando hoje ao vivo com o doutor Leonaldo Duarte, que é diretor médico do presídio de Alcaçuz. Doutor Leonaldo, a gente tem visto aí no Plano Nacional de Imunização, né, que os detentos, os presidiários estão entre os grupos prioritários, inclusive à frente dos profissionais de segurança. Hoje, inclusive, o ministro da Justiça, André Mendonça, pediu uma inversão aí, viu, Tiago Rebolo? Acabou de sair a notícia que André Mendonça está pedindo para que os profissionais de segurança sejam priorizados à frente dos detentos. Por enquanto, os detentos, estão com essa prioridade. Como é que vai ser? Já está tudo pronto aí para aplicação das vacinas? Eu conheci pessoalmente o André Mendonça, né, o ministro, né? Ele é uma pessoa, parece muito sensata. Em plena politização, mas a gente sabe que lá onde ele, quando veio para o Alcaçuz, tinha o governo da gente, é um governo, né, predominantemente de esquerda, né? Isso, o governo do estado é de esquerda. Estado, né? Isso. E o do município, lá do Daniel Marinho, tá certo? De direita. Mais alinhado ao governo federal. Sem extremismo, eu tô falando. Mais centro. Mais centro, né? E aí, eu tava no meio desse fogo cruzado, mas foi quando eu falei para os dois, ao mesmo tempo, para o secretário e para o André Mendonça. Vamos pensar nas vidas. Vamos priorizar a vida. Aqui a gente tem que dar prioridade porque a gente não tem nem para onde levar. Foi quando chegou aquela segunda onda, aí começou a alarmar, eu fiquei muito assustado. Mas eu não fiquei assustado só com ele, não, fiquei assustado comigo. Entendeu? Eu passei 2 meses sem ver meus pais, sem ver minha filha, entendeu? Essa doença não atingiu só detento, não. Emocionalmente, os médicos também estão doentes. O senhor falou aí, governo de esquerda, governo de direita. O senhor acredita que está havendo muita politização, principalmente em relação ao tratamento da doença da Covid-19? Hoje, você pode dizer que hoje nós temos tratamento. Não tem um tratamento assim que você diga assim, 100%. Mas, como Roberta, eu não sei se ela vai entrar no ar, né? Estamos tentando contato com ela. Doutora Roberta Lacerda, daqui a pouco no ar com a gente ao vivo. Roberta, eu sou fã dela, eu fui até professor dela no ensino médio. Ela já era aluna de destaque, já gostava de argumentar, até a gente ia dar aula, ela vinha fazer aquelas perguntas mais difíceis do mundo, Roberta. Entendeu? Tá aí a prova, tá certo? Da nossa médica. Ela tem, na minha opinião, acho que ela tem sido uma referência no Brasil, na minha opinião. Antes dela entrar, deixa eu fazer uma pergunta, doutor Leandro. Quando o doutor Fernando entrou em contato, quando o senhor consultou o doutor Fernando e perguntou o que fazia, ele já tinha alguma experiência, né? Ele cita a ivermectina dentro de uma experiência que ele teve com idosos em asilos, justamente para tratar a escabiose. Como é que ele contou essa história? Cristiano, Fernando Suassuna, ele é imunologista. Algumas pessoas nem sabem disso. Ele é um cientista, entendeu, Fernando? Apenas ele passou um tempo, saiu um pouco, ele foi ser presidente do ABC. Mas Fernando, ele é um cientista. E outros colegas médicos, né? Aqui eu posso citar Luiz Alberto, Marcos Leão, hematologista, o oftalmologista. Mas eu tenho mais aproximação com o Fernando, porque eu fui professor do cursinho e eu tirava minhas dúvidas com ele. Então, ele provou, ele deu uma aula para mim, que eu não vou usar termos técnicos aqui,
Ele provou a eficiência da ivermectina na diminuição da carga viral. Não é Fernando que está dizendo, não, os estudos, você pode pegar aí, são mais de 40 estudos mostrando a eficiência da ivermectina. Eu só fico perguntando por que as pessoas não querem usar. Gente, 1h23, o 12 em Ponto está de volta. Passa o microfone aqui para as despedidas do nosso convidado, doutor Leonaldo Duarte, médico, diretor clínico lá do presídio de Alcaçuz. Falou para a gente aqui sobre como a gestão do presídio está enfrentando a Covid-19. Até agora, com sucesso, nenhum dos pacientes confirmados de Covid evoluiu para caso grave, muito menos para óbito. Doutor Leonaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no 12 em Ponto. Queria que o senhor falasse agora nessa parte final aqui, inclusive sobre o que vem por aí, né? Tá chegando vacina também e sobre esse acompanhamento dos pacientes. A gente sabe também que a Covid deixa sequelas em alguns pacientes, né? Então fala pra gente sobre esse momento final agora da Covid. Eu que quero agradecer essa bancada brilhante, que eu sou fã, e a participação também da doutora Roberta, né? Eu acho que é uma referência a nível nacional. E vem os agradecimentos, né? Quero agradecer o prefeito, Daniel Marinho, porque sem a confiança nele, nada eu poderia estar aqui. Você concorda, Cristiano? Sim, verdade. Entendeu? Então ele tem comprado a medicação, ele confia no protocolo. A gente lá tem um centro Covid, doutor César Maia está na frente, e eu conversando com ele hoje, nós estamos fazendo testagem em massa e o vírus continua circulando. Então hoje o paciente de Nízia Floresta, ele vai ser testado e já sai com protocolo. Não é que vai pegar e vai comprar, não, ele já sai com protocolo. E a novidade que agora a gente está se preparando para um centro clínico pós-Covid, viu, Ana Karina? Sim. Pós-Covid, com fisioterapeuta, com psicólogo, porque essa doença, ela não machuca só na hora, não. Vem o pós-Covid também, entendeu? Então quero agradecer ao prefeito logo, né, pela confiança. Pois não, Ana Karina. E fala um pouquinho também como é que está a preparação lá dentro de Alcaçuz para vacinação, como é que vai ser isso? O Sistema Único de Saúde, ele é conhecido no mundo todo. Nosso sistema, ele é eficiente. Falta verbas? Eu acho que não. Eu acho que é a má distribuição dessa verba, na minha opinião. Então, como a gente sabe vacinar fora, a gente vai vacinar lá dentro. Até porque, Ana Karina, tivemos também H1N1. Sim. Né, Cristiano? E a gente vacinou com toda a segurança os presos, né, os detentos, e foi um sucesso. Então, a expectativa está grande, tá certo? A gente tem essa liberdade de dizer que lá vai funcionar. Vai funcionar porque a gente vai continuar no protocolo. Eu sou o responsável por lá, então eu não vou abrir mão, tá certo, disso aí. Agora, com respeito, quando eu compro ivermectina, eu vou lá no pavilhão e digo que vai ser para escabiose. Até porque a escabiose está desaparecendo no presídio. Ainda tem. Até porque entra e sai. Para você ver como é complicado. Você pega uma cela com 15 presos. Se um tiver escabiose, os outros terão. Você concorda comigo? Se 5, eu faço o tratamento para 5 e chega um novo detento e entra lá com escabiose, vai passar para o outro. Então, ivermectina vai fazer, o bem é duplo. Vai fazer evitando a escabiose, piolho e diminuindo carga viral. Eu acredito. Se não acreditasse, eu não passaria nem para os meus pais. Muito bem, doutor Leonaldo Duarte, diretor médico do presídio de Alcaçuz. Obrigada pela sua participação.